Esse texto que vamos estudar agora de manhã está no nosso livro sobre finanças. É o capítulo 11 do livro sobre finanças. Por que escolhemos esse texto? Parece que não tem nada a ver com o nosso trabalho, com o abençoar da igreja. Por sermos abençoados, por sermos uma igreja abençoada, vamos sair, vamos abençoar, porque nós somos bênção para abençoar. Então, esse texto que nós escolhemos, semear e colher, parece que não tem nada a ver com essa bênção que recebemos no Ministério Translocal, mas tem lá atrás o nosso compromisso com Deus, vivo, presente em nós, de que semear é necessário para que possamos colher. Quem não semeia, quem não planta, não tem como colher. Então nós estamos voltando para lá, para começarmos a nos preparar para as coisas grandes que Deus vai fazer no 2018, nesta igreja, nesta cidade de Bauru. E o meu neto, quando eu disse isso particularmente a alguns irmãos, o meu neto Josué disse: vô, já tem uma coisa grande. Que coisa? A igreja onde eu estava nos Estados Unidos está se preparando para vir nos ajudar a obra missionária. E eles já estão 10 pessoas da igreja se preparando para passar 10 ou 20 dias conosco no trabalho de missões. Outras coisas grandes vão acontecer no 2018. Se você falou amém, você vai participar dessa coisa grande. Se você não falou, fica de fora. Eu não vou falar mais de amém aqui. Amém é um compromisso nosso com a palavra que Deus está nos dando. Então, vocês abram aí em Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Gálatas meia dúzia. Não vamos ler só o 7. Vamos ler alguns versículos a mais. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. O título da Bíblia é: o que o homem semear, isso também ceifará. Vamos ler juntos. Abra sua Bíblia aí. Vamos ler juntos, todos juntos. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que Deus abençoe a leitura dessa sua palavra, em nome de Jesus. Esse semear e colher são leis registradas na palavra. Estas leis começaram quando Deus criou a terra.
e não cessarão enquanto a terra existir. Essas leis, semear e colher, não vai parar, vai continuar enquanto a terra existir. E o versículo que eu peguei para comprovar o que eu estou dizendo está em Gênesis 8:22, que diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver semente e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Jesus afirmou que a cada área do reino de Deus é baseada nos princípios do semear e do colher. Quando nós plantamos a semente do solo, Deus faz germinar essa semente e faz ela crescer, mesmo que não entendamos como. O que eu pus aqui nesse livro para os alunos que ouviam essas instruções para comprovar? O que eu pus aqui? Eu pus o versículo de Gálatas 6:7, que nós lemos agora, que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Se você não anda fazendo nada, você foi salvo por Ele, e você tem a semente que Ele passou para você plantar, e você não está plantando, você está zombando de Deus. De Deus não se zomba, diz aqui a palavra. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se nós quisermos feijão, temos que plantar feijão. Se nós quisermos colher tomate ou cenoura, temos que plantar tomate ou cenoura. Temos que plantar, é claro. Se não planta, não tem. Se não planta, não colhe. E essa apostila, que está registrada no capítulo 11 desse livro que publicamos sobre finanças, é repetitiva, porque era um professor falando para com os alunos, a fim de que, ao final, os alunos tivessem entendido a lição. Então eu vou ser muito repetitivo aqui, para que vocês, como discípulos, e os alunos antigamente eram chamados de discípulos. Discípulo é o que ouve, como vocês estão ouvindo, ouve, guarda e pratica. As leis de Deus, irmãos, sobre o semear e o colher não operam apenas na agricultura. Jesus usou a agricultura porque naquela época não tinha quase nenhuma indústria. Havia poucos salários. A maioria trabalhava, colhia, plantava e tirava. O dízimo fala sobre plantar e colher e dar os 10% para Deus. Por isso que ele está falando sobre o semear e o colher, não apenas na agricultura. Elas se aplicam também nas áreas todas de nossa vida. Por exemplo, como é que podemos receber mais amor? Vou perguntar de novo. Eu estou batendo aí no teu ombro para você ouvir essa pergunta. Como podemos receber mais amor? Como podemos ser mais amados do que já somos? Como sermos amados pelo nosso cônjuge, pelo nosso pai, nossa mãe?
amando-os. Eu colho amor se eu planto amor. Eu gostei, porque pelo menos 30 pessoas disseram amém e fizeram assim com a cabeça. Louvado seja o Senhor. Como é que nós podemos obter a amizade do vizinho? Você sabe que eu chegava da minha casa, ali na rua onde tem a escolinha, não tinha luz. Eu chamei os vizinhos para que puséssemos os braços de luz, já tinha os postes. Combinamos de comprar os braços. Compramos, ninguém pagou, eu tive que pagar sozinho. Não reclamei. Por que eles não pagaram? Não eram meus amigos. Deixaram que eu pagasse sozinho. Então isso me levou a procurar plantar amizade na minha rua. E depois que plantamos amizade, eu e Neide, na nossa rua, fizemos um grupo caseiro e converteu-se uma família dessa rua e outra dessa rua. Fizemos um grupo e aí depois o grupo cresceu com outras famílias, das quais tornamos amigos. Então, como é que eu obtenho a amizade do meu vizinho? Dando a minha amizade, oferecendo-lhe a minha amizade. Eu não posso colher o que eu não planto. E aí, irmãos, essa aplicação universal da lei da colheita, segundo a semeadura, primeiro, o que o homem semeia, isso ele colhe. Você viu como eu estou repetindo? Tanto no campo moral, quanto no campo espiritual. Esta igreja é uma igreja super honesta. Nunca essa igreja ficou com um tostão que não fosse colhido por Deus. Se tem algumas coisas que temos que acertar, é fruto de pessoas não crentes que trabalharam conosco. Eu posso dizer a vocês que eu, pastor, fundador desse ministério, nunca colhi um tostão que eu não tivesse plantado. Essa igreja é uma igreja super honesta. Ela teve como tesoureiro o senhor Josa, nos primeiros dias. Depois o senhor Dr. Douglas, que ficou um tempo grande. Nem um centavo ele deixava sem corrigir e sem expressar a honestidade dessa igreja. E depois veio o neto dele, chamado Gabriel. E Magali, que Deus já recolheu, disse-me: Abílio, eu confio nesta igreja. Quando eu perceber que há coisa errada, eu vou ser a primeira a pedir as contas da missão. Nunca pediu. Porque nunca teve coisa errada na direção desta igreja. O que se plantou honestamente aqui, temos colhido, louvado seja o Senhor. Segundo, não vos enganeis. Não fique imaginando coisa. Está falando a palavra. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Se você critica essa igreja, você está escarnecendo a Deus. Se você quer vir
as contas, compareça e peça e analise. Deus não se deixa enganar, pois tudo o que o homem planta, ele também colhe. A generosidade, irmãos, de uma pessoa como você, como eu, tem seus efeitos respectivos, conforme se vê em Mateus 7,2. O que se vê lá? Um copo de água fria que você doa não vai ser esquecida lá no céu, lá no julgamento de Cristo. Um copo de água fria que você oferece para o irmão vai fazer com que você seja recompensado. Porque Deus tanto abençoa como castiga. O que você planta, se for correto, é bênção. E o que você planta, se não for correto, é castigo. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você critica. Crítica não vem de Deus. Crítica é louvor para o diabo. A providência divina, irmãos, governa o mundo. Deus está presente e vê tudo quanto sucede. Se você anda fazendo coisas às escondidas, alguém vai estar presente vendo que é o nosso Deus. Ele vê tudo. Tudo quanto sucede. Tanto ele recompensa, como ele castiga. A providência divina governa o mundo. Se desejamos receber, devemos dar. Eu vou repetir porque ainda tem gente que precisa ouvir 3, 4, 10 vezes. Se você quer receber, você tem que primeiro doar. Por isso ele fala, não venha com a mão vazia. Você voltar cheio da bênção. Estamos preparando para abençoar no ano 2018. Por que eu falo isso? Porque ainda há pessoas que só frequentam. Mas no ano 2018 não vai haver mais essas pessoas. Porque Deus vai levantar novos trabalhadores. E Jesus pediu para que oremos por mais trabalhadores. Porque os trabalhadores são poucos e a seara dele é muito grande. Se nós desejamos receber, devemos dar. Esta regra tem aplicação em todas as questões. Na amizade, no serviço ao próximo, na distribuição compartilhadora de nossas possessões materiais. Aqui o significado de tudo que nós, eu e Neide, tivemos e temos. Deus se agrada com a nossa atitude de dar. Essa é nota de 100. Eu sempre dou a maior nota. Nunca faltou a maior nota da minha carteira, louvado seja Deus. Virando a página do estudo 11 do livro
que eu recomendo que você que tenha comprado esse livro, leia. Porque brasileiro não gosta de ler. Você entra num metrô em Londres, está todo mundo lendo. Você entra no metrô em São Paulo, não tem uma pessoa lendo, nem jornal. Agora, nós cristãos temos não somente de ler, como colher. Lendo, se colhe. Lendo, não fica somente em leitura. Lendo é colheita de bênção. Para eu estar falando aqui hoje, eu me preparei a semana inteira orando, buscando. E ele me mostrou a Bíblia, limpe-se. Ó Senhor, eu estou diante do teu trono de graça, de misericórdia. Tem misericórdia e graça. Perdoa-me porque sou um pecador. Esses princípios do semear e do colher operam na área do amor. E opera também na área da fé. Quando Jesus nos ensina sobre a fé, irmãos, ele a compara como uma semente. Diz ele assim no Mateus 17:20, ele diz: e ele lhes respondeu, para quem? Para os seus discípulos: por causa da pequenez da vossa fé, é que não aconteceu o que vocês pediram. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grãozinho de mostarda que você joga, ninguém vê. Se tiver essa fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. O que aconteceu? O pai trouxe o filho que estava endemoniado para os discípulos expulsarem. E os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio. E aí Jesus fala com ele: por causa do quê? Da pequenez da vossa fé. Que pequenez é essa? Era uma fé menor do que um grão de mostarda. Porque se fosse do tamanho de um grão de mostarda, eles teriam expulso o demônio. Porque toda montanha de problemas, com uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, será retirada da sua vida. Teremos uma tremenda safra de fé no ano 2018 nessa igreja. Teremos uma tremenda safra de fé no ano 2018 nesta igreja. Porque sem fé não se agrada a Deus. Foi o que Jesus disse àqueles discípulos que não conseguiam expulsar aquele demônio. Nós temos uma reunião aqui quarta-feira de oração, uma reunião que me abençoa tremendamente. Quarta-feira, um grupo pequeno, mas um grupo que Deus escolheu de oração. E aí, uma irmã disse: lá no meu trabalho, os adolescentes estão como é que fala? Se mutilando.
Mostrou uma foto de uma menina linda, toda ensanguentada de se mutilar. Aí uma irmã, que eu vou dizer o nome, ela está aí, Marta, disse que também na Casa da Esperança houve muitas meninas se mutilando. Ela também mostrou foto. Aí eu disse, nós não vamos fazer nada, nós vamos orar. E Marta, que teve a experiência de sucesso com a oração, disse, só a oração não dá. Tem que ser oração e jejum. Aí nós vamos, quem quer orar essa semana inteira por esses adolescentes e jejuar? 16 pessoas, levantaram a mão. As 16 pessoas, durante aquela semana, oraram e vigiaram. Tem mais adolescentes se mutilando no Instituto de Educação? Não! Tem na Casa da Esperança? Não! Porque oramos, jejuamos e Deus respondeu. Mesmo pelo plantio de uma pequena fé que temos nesse nosso Deus. Pergunta agora, que espécie de semente nós temos plantado? Jesus nos responde. Ele fala assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,20. Pelos seus frutos. Porque você planta laranja, vai ter fruto de laranja. Ontem eu e Josa compramos um tanto de mudas de laranja para completar as laranjeiras da chácara. E você aí, não pensa que nós pegamos dinheiro para pôr. E nós pagamos, né, Josa? Porque é plantando, é dando, é doando que você recebe. Quando nós temos essa oportunidade, nós fazemos. Se nós estamos plantando semente de amor, colhemos amor. Se é semente de fé, colhemos fé. Se é bondade, colhemos bondade. Se é bênção para lá fora, colhemos bênção. Se é evangelismo, colhemos a bênção do evangelizar. E vou repetir isso ali na frente para fazer um outro comentário. Porque o dia do Senhor está prestes, irmãos, a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, conosco. O teu mal feito tornará sobre a nossa cabeça. Obadias 1,15. Vimos como as leis de Deus sobre o semear e o colher se aplicam às sementes plantadas. Mesmo assim, muitos de nós temos fracassado em compreender que as leis do semear e do colher aplicam-se também em nossas finanças. Quando nós queremos colher dinheiro, temos que plantar dinheiro. E o mesmo acontece no campo das relações humanas. Se eu quero simpatia da minha igreja, eu tenho que mudar para ser simpático com a igreja. Deus sempre nos dá de volta aquilo que nós plantamos. Nenhuma vez Ele deixa de nos dar de volta aquilo que plantamos. E Ele diz no Efésios 6,8, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa,
receberá isso outra vez do Senhor. Pergunta para o irmão: o que você fez de bem essa semana? Pergunta do outro lado. O que você fez de bom, você vai receber de Deus de volta. Quando nós damos amor, nós recebemos perdão, bondade, dinheiro, evangelização, que anunciamos, tudo isso recebemos de volta. Tem um grupo no sábado que está orando aqui nessas casas vizinhas. Um grupo que há 3 anos está evangelizando aqui em volta. Deus está devolvendo as bênçãos que eles têm levado para essas casas. E a gente percebe. Tem um menino que evangeliza todos os sábados numa dessas casas. E agora ele está evangelizando um grupo que ele formou na escola dele. É um menino abençoado. E você que tem filhos e está preocupado, planta e ensina-o a plantar, e ele será o menino mais abençoado desta igreja, como esse menino. Agora, o segundo ponto dessa apostila aqui. Qual que é o segundo ponto? Deus pode proporcionar-nos grande prosperidade. Deus pode proporcionar a nós, cristãos, grande prosperidade. E agora o versículo, baseia aí, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aí, irmãos, eu aqui fui no capítulo 5 de 2 Coríntios 10, no Gálatas 6, 7, vou deixar de comentar. Fui também no Mateus com o copo d'água fria. Para que gozemos dessas bênçãos, temos que semear as sementes apropriadas, as sementes próprias. Quando moramos nos Estados Unidos, a professora do Ed deu a ele um grão de feijão, para ele plantar e registrar o que iria acontecer. Ele plantou, demorou um pouco, ele aguou, ele preparou a terra, aguou, demorou, e ele foi registrando, de repente, saiu o broto, e demorou, foi crescendo, e ele anotou. Quando mudou para o Brasil, ninguém pediu, ele pegou um grão de feijão e foi no nosso quintal, preparou, plantou, não deu tempo de acompanhar, porque logo o grão brotou, logo começou a crescer, não, de tão boa que é a terra brasileira. A terra que Deus preparou para nós plantarmos é boa. Não vai haver desculpa lá no julgamento final de Cristo. Ah, a terra não ia. Não, a terra é boa, porque a terra é de Deus. Vou ajudar agora a fazer um negócio aqui. Eu estive com
o doutor Olivo, nosso presbítero amado, quando ele falou na Igreja Católica sobre a crucificação sob o ponto de vista médico. Foi um grupo da igreja, fomos abençoadíssimos. E o padre me lisonjeou tanto, que eu disse: você vai pregar lá na nossa igreja. Quando? Quando eu voltar de viagem, eu marco. Agora chegou uma carta do padre, me convidando para ter uma palavra com ele. Ele vai ter uma palavra sobre gratidão. Ele vai fazer um culto de gratidão pelas bênçãos recebidas neste ano. E quer nós lá presentes. O convite a mim estende à comunidade. Eu sei que a comunidade não vai, mas eu vou deixar para eu dizer, eu convidei toda a comunidade. Dia 22, quarta-feira desse mês, às 7h30, nós estaremos naquela igreja católica, lá onde era perto da tenda, como é que chama lá? Dos universitários. E vamos estar lá dando graças, junto com os católicos, pelas bênçãos recebidas. Eles têm as bênçãos deles, e nós temos as nossas bênçãos que vamos agradecer lá. Faz assim, você está convidado. Faz, irmãos, todos estão convidados. Que dia? Quarta-feira. De que dia? 22. De que mês? Desse mês. Que bênção seria estarmos todos lá juntos. Para que nós gozemos dessas bênçãos, temos que semear as sementes próprias. Se semeamos pouco, a colheita será modesta. Se semeamos com abundância, com alegria, com bondade, Deus nos suprirá abundantemente. Deus quer que semeemos sementes aplicando o nosso dinheiro, não em seu benefício, porque Deus não precisa desse dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Então por que eu vou plantar dinheiro? Por que Ele pede para eu plantar dinheiro? E plantar não pouco, porque se eu planto pouco, eu vou colher pouco. Mas se semeamos com abundância, com alegria, com boa vontade, Deus nos suprirá abundantemente. Deus quer que semeemos sementes, aplicando o nosso dinheiro, não em seu benefício, mas em nosso próprio benefício. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele já possui o mundo inteiro. E o universo todo é dele. E no céu, que também é dele, pode-se andar em ruas de ouro. E aqui fala no Apocalipse 21, as 12 portas são 12 pérolas. As 12 portas da Jerusalém eterna são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade, irmão, é de ouro. Como vidro transparente. Deus não precisa desse dinheirinho nosso. Ele é riquíssimo. Nós é que precisamos. Nós é que precisamos desse benefício. E é um benefício mútuo.
Se eu abençoo, eu sou abençoado. Se eu dou, eu recebo. Se eu ajudo o necessitado, eu provoco a bênção de Deus a mim. Reter e poupar, não dar na hora que temos de dar, refrear-se no dar, na hora de dar, é não receber. E agora que eu entendo porque que na Nigéria tão pobre, todos dão. Porque eles aprenderam que se não derem, não recebem. O diácono chega à frente, como chegou a mim, e não sai enquanto eu não dei. Como o meu dinheiro estava com o Ed já tinha dado o dele e o meu. E ele ficou. E eu tive que explicar. Aqui, se eu pedir para os diáconos fazerem isso, eles não fazem. É um direito que o diácono tem. Ele ficar na frente para que o irmão entenda que se não der, ele não vai ser abençoado. Não dá é não poder receber. Não plantar é não poder colher. Há um propósito em mira. Há um propósito. Segundo tiver proposto no teu coração. Dê segundo for proposto no seu coração. Não é dar por dar. É segundo teu coração propôs. Para que você não dê com tristeza, mas dê com alegria. Não deve ser feito por mero impulso. Se o coração é generoso, pode até acontecer de você dar às vezes por impulso. Não tem importância. Mas o teu coração é generoso. Pode começar pelos dízimos. Se você não tem dado, eu agora vou contribuir pelo menos com aquela parte que Deus falou comigo, que eu não posso ficar com ela, porque não é minha, é dele. Comece devolvendo para Deus o que é dele, os dízimos. Eu não tenho nada que falar com essa igreja, porque a tesouraria mostra que essa igreja é uma igreja abençoada. Na crise, diminuiu, mas não faltou. Vou dar um exemplo. Portugal, tem até um irmão que sugeriu, por que não para de mandar dinheiro para Portugal? É mesmo, porque 22 anos pondo dinheiro em Portugal. Agora enviamos um missionário para lá, e ele está nos escrevendo semanalmente, respondemos. Tem saldo na conta do salão de 1.600 euros. O que significa quase 6.000 reais. Por que temos que enviar dinheiro para pagar o aluguel do apartamento? Peça para a tesoureira pagar o aluguel do apartamento que você mora. Bênção. Tivemos lá, falamos do plantar, falamos do colher, mostramos o que é o dízimo, e eles estão observando a palavra, e não vamos mais precisar mandar dinheiro para pagar o nosso apartamento. Nós, segundo a palavra,
devemos ter um propósito. Se tiver alguém nos visitando, não se constranja. Essa palavra é para os membros da igreja. Você que nos visita, fique tranquilo. Se você precisar de ajuda, peça-nos. Comece com os dízimos, mas eu vou te explicar uma coisa. Os dízimos são poucos. Precisamos dar mais do que os dízimos. O povo judeu dava 25% mensal. E era o judeu que não recebeu Cristo. Nós que recebemos Cristo, devemos ter um propósito. Dar a fim de promover o trabalho da igreja e aliviar os sofrimentos humanos. Que além do trabalho de missões, nós ajudamos Casa da Esperança, e outros mais, que não precisamos contar. Não dá com tristeza, porque você dá com tristeza, você dá com uma carga. Porque parece uma pura perda. Estou dando do meu, estou ficando com menos. Que vantagem eu tenho? A motivação, irmão, é egoísta quando você pensa assim. É da carne. Eu não dou, porque se eu dou, fica menos na minha carteira. Isso é egoísmo. Dá, tira tudo e põe para ver o que acontece. Deus ama o que dá com alegria. Deus expressa a sua aprovação, o seu senso de ser fortemente agradado. Em toda dádiva, Ele mostra uma fisionomia alegre. Quando você dá, Deus se alegra. Você já imaginou isso? Ele está presente aqui. E quando você dá com alegria, Ele sorri, Ele se alegra. Será que é isso mesmo? É a palavra que fala. Dando assim, eu vou parar aqui, não vou até ouvir. Dando dessa maneira, com alegria, num propósito de coração, Deus pode proporcionar-nos grande prosperidade. Você não precisa ir lá nas igrejas neopentecostais para entrar naquele comércio de bênção. Aqui não há comércio de bênção. E não vai haver, e nunca houve, e nunca vai haver. É a palavra. É a palavra que diz: quando você planta, você é abençoado. E você é abençoado para abençoar. Sê tu uma bênção. Como? Plantando, colhendo, amando, servindo, dando-se como Jesus deu-se por você. E Ele disse: quando o grão de trigo cai na terra, se ele não morre, não tem mesmo. Se ele morre, como ele morreu, ele está colhendo multidões de filhos para a família de Deus vivo. E nós somos parte desses filhos, dessa família abençoada.
cai um grão, um grãozinho. O que será que tem nesse grãozinho? Que ele morre e a vida que está nele brota. Deus está no grãozinho. Tem que cair na cruz, cada um com a nossa cruz, e ele, Jesus, com a cruz dele, com todos os nossos pecados, morreu, brotou vida. Você quer ter certeza que Jesus está com você? Saia para abençoar, saia para plantar, e você plantando, você vai colher. E é o que mais Deus quer, que você colha para ser uma igreja abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.